não tenhais medo. Desafio do Evangelho, da palavra deste domingo, nos impulsiona para uma semana abençoada, aonde cada dia nos apresenta uma proposta de sermos autênticos na palavra, no testemunho, na vivência do Evangelho. Não ter medo de viver o Evangelho, não ter medo de anunciar com a vida a boa nova, não ter medo de viver o novo homem, a nova mulher, de se enraizar de fato na palavra e produzir os frutos dessa palavra. Não ter medo, não permitir que o medo nos aprisione, que o medo nos acovarde, mas ter a certeza que o cuidado, a presença, o amor de Deus é capaz de vencer todos os nossos medos. O Evangelho de hoje nos fala do medo da perseguição, a perseguição que é reflexo do incômodo da vivência da palavra. O medo nos aprisiona, a vivência da palavra nos liberta. Quantas vezes por medo nós nos aprisionamos a pessoas, a sentimentos, a bens, e vamos perdendo essa liberdade cristã de ir e vir na autenticidade da fé. Nós deveríamos nos perguntar se a vivência cristã, aonde quer que nós estejamos, nos provoca algum tipo de perseguição, porque é impossível não ser perseguido por causa do Evangelho, porque o Evangelho ele incomoda. A passividade na vida furta a autenticidade do Evangelho. A passividade no sentido do quê? Eu não quero ter problema com ninguém. O Evangelho causa problema onde tem mentira. A vivência do Evangelho causa problema onde tem corrupção, aonde tem o todo mundo faz, isso é normal. Não é normal. Muitas vezes nós transformamos o anormal na normalidade para não termos conflitos. O Evangelho de hoje está dizendo: não tenha medo, não tenha medo de ser autêntico. Quantas vezes nós concordamos com certos argumentos que sabemos que são errados, mas não temos coragem de falar, nos manifestar por medo do que vão pensar de nós. Quantas vezes nós mentimos, participamos de mentiras, porque não temos a coragem de dizer a verdade, porque a verdade não é dita só com as palavras, mas a verdade ela é dita com a vida. E às vezes nós nos perdemos com medo de perder o convívio social. Mas que convívio social é autêntico quando eu tenho que esconder os meus valores? Tenho medo de testemunhar a minha fé, tenho medo de testemunhar a palavra, porque eu não sei o que vão pensar de mim, o que vão dizer de mim. Por medo da solidão, muitas vezes nós nos escravizamos em pessoas. Quantos relacionamentos fakes são vivenciados por medo, e o medo vai nos paralisando e vai nos furtando a alegria da vida. Olhe o Evangelho de hoje, rezem o Evangelho de hoje. Nada daquilo que está encoberto cedo ou tarde não será revelado. Tentaram calar e acharam que tinham calado Jesus. E a Páscoa demonstra que não existe pedra que possa calar a voz da verdade. A Páscoa fez rolar qualquer tipo de pedra que impedia a luz de entrar. E às vezes nós colocamos pedras em cima das pessoas, em cima de nós mesmos. Mentira tem perna curta, cedo ou tarde. E quem vive na escuridão, que nem ratazana de esgoto, é porque tem medo da luz. Então o medo já nos aprisiona na escuridão da vida. A perseguição
de tantos e tantos cristãos nos deram a graça de sermos igreja hoje, e hoje nós temos toda a liberdade e muitas vezes nós calamos a nossa voz porque temos medo de assumir a verdade, de testemunhar a nossa fé no ambiente de trabalho, na escola. Quantos jovens são perseguidos, sofrem bullying por fazer parte de nossas comunidades, porque acha que isso não é mais aquilo que tem que ser feito. O dia que você perder a autenticidade da tua vida, o teu espírito crítico, porque todo mundo faz, você já jogou uma pedra em cima da tua vida. Não tenhais medo. E o evangelho termina como? Aquele que der testemunho de mim, eu darei testemunho dele diante de meu Pai. Então sejamos testemunhas autênticas de fé, não com discursos, mas com atitudes, comportamento que demonstram o cristão que eu sou. Uma semana abençoada e um domingo pleno de coragem do evangelho na tua e na minha vida. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.